Evangelho, terça-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Terça-feira da quarta semana do tempo pascal, hoje memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega mais um grande presente no dia de hoje. Além de continuarmos a leitura do 10º capítulo e o discurso de Jesus a respeito do bom pastor, agora com os judeus, diante do pórtico de Salomão, no templo, nós também temos a memória de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, o grande defensor da Igreja em um tempo muito delicado após a paz declarada por Constantino, no ano 313, o Império progressivamente se torna cristão. E surge então um bispo herege que se chama Ário, que dá início à grande heresia conhecida como arianismo. Ele negava a natureza divina de Jesus. Jesus, segundo Ário, não era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. E Santo Atanásio combateu ferrenhamente para que a verdade fosse defendida e essa heresia não viesse a arrastar atrás de si tantos outros bispos e homens e mulheres batizados num caminho de perdição, num caminho de separação da verdadeira fé. Foi através do incansável trabalho de Santo Atanásio que por 5 vezes foi praticamente mandado para fora de Alexandria, foi desterrado, como normalmente se fala, né? Em perseguições, mas incansavelmente ele defendeu e conseguiu convocar os bispos do mundo inteiro para se reunirem e discutirem sobre essa heresia e, posteriormente, o fruto de seu trabalho foi a defesa da fé. E hoje nós dizemos, Jesus é verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, tendo na base dessa afirmação o testemunho da vida de Santo Atanásio. Ou seja, como os artigos do símbolo da nossa fé estão presentes na nossa vida. Constantemente falamos a respeito da intercessão dos santos, constantemente cito essa afirmação dos artigos do nosso credo e nós sentimos com muita intensidade cada um desses elementos. Por quê? Esses artigos da nossa profissão de fé, eles ao longo dos séculos foram sendo, em muitos momentos, alvo de confusões ou de atentados, digamos assim, que o próprio inimigo propõe para dispersar o rebanho do caminho da verdade,
em outros momentos por um equívoco da parte daqueles que estudavam, mas que termina prosperando muitas vezes pela falta de humildade e, ao mesmo tempo, pela falta de obediência. Em alguns momentos dizem, bom, mas as heresias elas seguiram por conta de uma tentativa de entender bem o que era a verdade contida no Evangelho. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, o Senhor falou e fala de muitos modos ao seu povo. Não é possível que naquele momento o Senhor, que ao longo do curso da inteira história, interveio de maneira sempre decisiva, pelos meios ordinários e extraordinários, para confirmar, né, a fé do seu povo, para confirmar a pregação dos apóstolos. Como assim um bispo, um conjunto de bispos, perseverou por tanto tempo num caminho de separação daquilo que era o ensinamento dos apóstolos, criando uma dúvida com pertinência, mas não é possível que o Senhor não tenha dado elementos para que aquela dúvida fosse superada. Ele que, precedentemente, com muito menos recurso e conhecimento teológico, deu diversos sinais, e não apenas sinais, mas também trouxe para junto, né, da igreja aqueles que testemunharam a fé dos apóstolos. Como ele não teria feito isso também naquele momento histórico, em favor daqueles bispos que estavam seguindo um caminho de separação junto com Ário, e criando assim, ou melhor, e difundindo assim, a grande heresia do arianismo. Então a gente precisa ter isso presente, né? O que levou essa heresia a ganhar tanta força naquele período da história foi muito provavelmente o fato de que os corações não estavam tão abertos aos sinais de Deus, a ser conduzido por Ele mesmo. Mas, e por que todo esse discurso, Padre Fábio? Para entrarmos naquilo que Jesus fala hoje frontalmente aos judeus que o questionam. Os sinais realizados pelo Senhor são evidências claríssimas da sua origem divina. São evidências claríssimas de que Jesus é um enviado de Deus, e eles colocam essa dúvida porque não querem ver outra coisa senão aquilo que eles esperam que seja e não aquilo que de fato é. Em outras palavras, eles não querem ver a verdade, eles querem ver o que eles esperam ser a verdade, ou o que eles querem que seja a verdade, e não a verdade tal e qual. Confirmada pelo próprio Deus, isso que é o mais absurdo, né? Confirmada pelo próprio Deus, através dos sinais e gestos cumpridos por nosso Senhor, através da pregação de nosso Senhor, através do cumprimento das profecias que está acontecendo debaixo do nariz deles. Mas eles não aceitam. Tantos, como falávamos ainda há pouco, né? Tantos outros sinais, para além, vamos dizer assim, me permitam a comparação grosseira, para além da interpretação das palavras, do jeito de vestir de Jesus, se ele vem desse ou daquele lugar, se ele é da Galileia, mas como ele é da Galileia, não é possível que, tendo perguntado tanta coisa sobre Jesus, ninguém perguntou onde é que ele nasceu e ninguém soubesse que ele nasceu em Belém, e que ninguém soubesse que a origem pela paternidade assumida de São José conferia a ele ser um filho da casa de Davi,
Então, como assim? Para certas coisas perguntam tanto, para outras coisas perguntam pouco. Isso só mostra o quanto, naquele momento, a busca pela verdade não era o compromisso do coração daqueles que iam até o Senhor. E exatamente essa postura leva eles a estarem fora das mãos do Senhor. Agora a gente entende a força dessa afirmação de Jesus, que é uma afirmação dura, né? Não sois de minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Elas vão onde eu vou. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. E aqui vem depois o sinal escatológico. Mas é importante que elas me seguem, elas me conhecem, elas conhecem a minha voz. A voz do Filho de Deus, ele e o Pai são um, essa é a afirmação final. Então a voz do Pai que se confirma nos gestos do Filho, a voz do Pai que foi conhecida através de Moisés, a voz do Pai que foi conhecida através dos profetas, a voz do Pai que se confirma em cada um dos gestos cumpridos pelo Senhor, a voz do Pai é conhecida pelos homens e é amada por eles, essa voz é amada por eles? Muito bem, então eles conhecem também o Filho, pois essa voz os conduz ao Filho. A partir do momento que eles não conhecem, ou não aceitam, ou não tomam para si essa voz, como a voz que conduz os seus passos, eles não estão com Ele. Meu Pai que me deu tudo, Ele é maior que tudo, diz o Senhor. E ninguém pode arrebatar as ovelhas que Ele me entregou de minhas mãos. Olha que fantástico. Meu irmão, minha irmã, como essa palavra é forte para a gente. Ninguém jamais pode arrancar das mãos de Jesus uma pessoa. Então, meu irmão, queira fugir para esse lugar e ficar lá na mão de Jesus, agarra no dedão dele, não larga. É para lá que você tem que ir, porque ali ninguém vai te arrancar. O inimigo infernal não te arranca das mãos do Senhor. Não te arranca. Ele está declarando aqui a promessa dele. Ninguém há de arrebatar de suas mãos. Aí a gente fala, mas poxa, e aqueles que se perdem, como por exemplo Judas? Ah, boa pergunta. Esses não quiseram estar nas mãos dele. É diferente. A gente corre muito risco quando a gente quer sair das mãos dele ou não quer entrar nas mãos dele. Enquanto a gente não sobe em suas mãos e permanece ali agarrados, se a gente não dá esse passo, se a gente não toma essa atitude, por isso a experiência de comunhão com o Senhor, ela supõe necessariamente essa escolha sua. O Senhor realizou a salvação sem a gente, mas Ele não vai nos salvar sem a gente participar. Sem a nossa participação, Ele criou todas as coisas. Mas Ele não vai nos salvar sem a nossa participação, ou seja, sem que você abrace, sem que você professe a fé no nome do Senhor, sem que você se entregue a Ele, sem que essa sua escolha aconteça. Pois o Filho de Deus, que se fez homem e veio habitar entre nós, em tudo escolheu e sempre escolheu cumprir a vontade do Pai e repetiu isso infinitas vezes. Como nós podemos pensar em tomar parte na salvação sem que cumpramos o mesmo ato de tudo colocarmos nas mãos do Senhor e de escolhermos a Ele? Então é fundamental. Ninguém vai a toque de caixa. Tem que ter a escolha. E escolher ficar nas mãos do Senhor é a escolha justa a ser feita. O que acontece é que muitos não escolhem.
escolhem viver à margem, ao lado da mão do Senhor, tentando fazer a vida do seu jeito e pulando para as mãos dele cada vez que a coisa aperta para o seu lado. O problema é que pode ser que, por um bom período, as coisas não apertem para o seu lado e você termine por acreditar que as suas escolhas e a vida que você leva, independente da preocupação a respeito de estar ou não nas mãos do Senhor, está indo bem e não tem nenhum problema. E dessa forma nos afastemos tanto do Senhor, a ponto de já termos a nossa consciência, a nossa memória de tal modo prejudicada e dispersa, confusa e esvaziada, que no momento difícil vem o desespero e não nos lembramos de recorrer à misericórdia e de suplicar ainda com voz forte: Jesus, salva-me. Porque esse mesmo Senhor, cujas mãos fortes nos defende contra qualquer inimigo, é aquele que declarou ser o bom pastor que sai para procurar as ovelhas perdidas e não descansa enquanto não encontrá-las. Esse mesmo pastor que tem a mão forte e que nos chama para estarmos em suas mãos, é aquele Senhor que prometeu nos buscar até as profundezas, até nas profundezas do abismo. É o Senhor que declarou ontem que conhece a nossa voz, conhece a nossa vida, cuida de nós como a porta do recinto, como aquele que se coloca ali em sacrifício. E Ele está disposto a buscar-te onde quer que seja. Poderemos dizer, mas diante de alguém que vive ao lado dessa mão, mas não vive na mão do Senhor, caramba, isso seria no mínimo uma falta de respeito, conhecendo o amor que o Senhor tem por ele, ainda querer viver às margens desse amor. Pois é, podemos dizer sim, é uma falta de respeito, uma falta de bom senso. Poderíamos dizer até que é uma falta de inteligência. Mas, caso aconteça, o nosso Senhor nos ama tanto que nem mesmo essa ofensa seria capaz de fazê-lo desistir de nós. E poderemos dizer que, já sabendo dessa inconstância do homem, Ele prometeu explicitamente que veio para nos levar para junto do Pai, que veio para nos buscar. O médico veio para aqueles que estão doentes. Ele veio para curar os cegos, para fazer andar os paralíticos, para dar a vida aos que estão mortos. Nossa, Jesus nos disse tudo isso para que você não perca a esperança e para que haja sempre esperança no meu e no teu coração quando não formos nós nessa situação, mas o nosso irmão. Porque muitas vezes a gente agrava um juízo, chegando ao ponto até de realizar contra ele uma condenação e um ato de juízo de fato pecaminoso, não só uma reflexão, não só um ato de razão, uma avaliação a respeito do que está acontecendo, mas podemos chegar mesmo a sentenciá-los, ou seja, a agirmos de uma maneira errada com os nossos irmãos. E essas palavras que o Senhor disse nos sustentam também nessa hora. São esperança para nós quando estivermos, desgraçadamente, numa situação como essa, às margens das mãos do Senhor. Mas nos serve também como palavra de paciência, nos serve também como palavra de não apenas de esperança pessoal, mas de esperança e confiança em Deus
e nos serve como palavra ainda de amor pelo nosso irmão, para largar as veias de amor do nosso coração pelo nosso próximo, quando vemos o nosso irmão ali, às margens da mão de Jesus. Para rezarmos por ele, essas palavras que são esperança para nós, são as palavras que nutrem a nossa oração por nosso irmão, por nossa irmã. São as palavras que vão dar sustento nos momentos difíceis, para que a gente persevere unidos a Jesus, para que a gente siga o bom pastor que nos guia pelo caminho que vai passar pelo resgate daquele teu irmão. O pastor vai à nossa frente, nós vamos atrás dele, e o caminho que ele está nos levando, que ele conhece, pode ser o caminho que vai se alongar até o resgate daquele teu irmão. E são essas palavras, porque esse caminho não vai ser fácil, esse caminho pode ser um caminho muito difícil, porque aquele teu irmão se meteu mesmo num penhasco, num precipício que descer ladeira abaixo para ir lá pegar ele vai ser complicado. E seguir o pastor nessa estrada até chegar lá embaixo para tirar ele desse buraco e voltar, são essas palavras que vão nos sustentar. Essas palavras que são esperança para nós, nas necessidades imediatas, quando estamos nós nessa situação, são para mim e para você, quando se trata do nosso irmão, a palavra que nos sustenta no seguir Jesus. Seguir com Ele. O bom pastor vai na frente, está nos conduzindo às pastagens da vida eterna. E nesse caminho nós vamos passar por uma estrada um pouco mais difícil, mas nós vamos seguir o pastor e nessa estrada mais difícil a gente vai recuperar aquele nosso irmão que estava ali perdido. E vamos caminhar com ele até o fim. Só que ir até lá com o pastor não vai ser nada fácil. Mas olhando o amor que o pastor tem no coração por aquele nosso irmão, e lembrando a memória desse amor declarado por nós e por ele, nós vamos caminhando. E vamos ali rezando, e o nosso coração vai se alargando de amor pelo nosso irmão que se encontra naquela situação, mas esse coração se alarga de amor vendo a grandeza do amor de Jesus, seguindo o pastor, ouvindo a sua voz, o nosso coração se alarga de amor, conhecendo o amor com a qual Ele nos ama. Porque vendo a grandeza do seu amor por aquele irmão em sofrimento, eu posso também me alegrar, pois a grandeza desse mesmo amor se revela por mim. Talvez eu não tenha me metido num buraco tão fundo como esse meu irmão se meteu, mas ao ver a grandeza do amor de Jesus por ele, eu posso cantar: bendito seja o nome do Senhor, que é bom e misericordioso, eterno é o seu amor. Em nossas dificuldades clamamos pelo seu nome e pela sua misericórdia ele nos ouviu e veio em nosso socorro. Verdadeiramente, Jesus é o Senhor, o nosso libertador. Eu posso cantar isso pelo que ele fez em minha vida e posso cantar isso com grande alegria, vendo o que ele faz na vida de meus irmãos. E esse cantar é digno, é teu. O Senhor te levou a conhecer a grandeza do seu amor, não sobre a sua própria vida enquanto tal, mas sobre a vida do teu irmão, que você aprendeu a amar como a ti mesmo. Entendeu agora? Na medida em que vou amando tudo aquilo que o meu irmão, vou amando tudo aquilo que o Senhor faz por ele. E a alegria desse amor que vejo acontecendo na vida do meu irmão é alegria de amor também na minha vida. E ali estamos juntos, estamos unidos, estamos em comunhão. Formamos um só rebanho e seguimos um só pastor. Fantástico! E o Senhor nos disse: eu e o Pai somos um. Meu irmão e minha irmã, aproveitemos nesse dia
para agradecermos ao Senhor pelas suas mãos fortes que nos defendem. Digamos com toda a palavra: Senhor, eu quero estar em tuas mãos, meu Senhor. Quero em tudo depender de ti. Eu sou teu e tudo em minha vida lhe pertence, Senhor. Eu entrego em tuas mãos. Tende misericórdia de mim, Jesus, e salvai-me, eu lhe peço. Mas, sobretudo, tomai-me em tuas mãos, pois eu quero estar em tuas mãos, e me ajuda, porque em muitos momentos vai me faltar coragem, ou eu posso me dispersar. Então coloca ao meu lado aqueles irmãos e irmãs que vão me ajudar, Senhor, a renovar sempre esse desejo, e eu vou agarrar ali no seu dedão, no dedinho mindinho, e não vou soltar. Vou ficar ali agarrado. E vai ser assim até o final. Não largo, não largo e não largo. E eu te peço, Senhor, não me abandoneis, pois eu dependo de ti. Ensina-me, Senhor, com a doçura da sua voz, a amar-te sobre todas as coisas e a amar na medida do seu amor, para que eu ame todos os meus irmãos, tendo um só coração contigo, Senhor, para que a nossa alegria seja única, como a sua alegria com o Pai. Seja a minha alegria em ti, seja a minha alegria com meu irmão, e a alegria nossa seja uma só. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de Santo Atanásio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.